Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos meditar com você, iniciando essa nova semana, com o texto de Ezequiel, capítulo 15, em que ele vai receber uma palavra do Senhor sobre a videira inútil. Esses ramos de uma videira, ou a madeira que vem da videira, é comparada aqui com o povo de Deus. Nós vamos refletir como, por mais que a madeira da videira não possa ser utilizada para suportar muito peso, para a construção de móveis, ainda assim, se essa videira, se esses ramos estiverem firmados na videira, ela dará fruto, a uva que vai glorificar a Deus, o fruto da nossa vida que glorifica o Senhor. Você pode pensar, você que conhece as Escrituras, no que Jesus falou em João, capítulo 15. Nós também vamos fazer um paralelo desse texto com 2 Timóteo, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, escrevendo ao novo líder, seu discípulo Timóteo, também fala sobre os diferentes tipos de madeira e como nós podemos ser uma madeira de boa qualidade, um material ou um recurso para a glória de Deus. Mas, na verdade, essa reflexão vem lá do chamado Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 15, é uma das primeiras vezes na Bíblia em que essa ilustração da videira é trazida para se referir ao povo de Deus. Então, nós convidamos a meditar conosco. Esse é um texto curtinho, pouco mais de 1 minuto. Nós queremos fazer essa leitura com você e também orar pela sua família e por essa nova semana que estamos iniciando. Amém. Então vamos orar, colocando diante de Deus nossos corações, esse tempo que nós vamos ter juntos e toda essa semana também. No final nós vamos, como o Tiago disse, orar específico pelos pedidos de oração. Sim. Se você está online conosco, fique à vontade também de digitar aqui no chat o seu pedido de oração, ou se você quiser mandar na mensagem privada, nós estaremos orando Sim. também pelos seus pedidos. Então vamos orar. Pai, muito obrigada. Nós te louvamos, te agradecemos por esse novo dia, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, e queremos colocar essa semana e esse tempo devocional, Pai, onde nós meditamos em quem o Senhor é, meditamos, Pai, no caráter do Senhor, na tua bondade, na tua fidelidade, até mesmo, Pai, na severidade que o Senhor é. Então nós te adoramos, te louvamos e pedimos, fale conosco nesse dia, fale conosco nessa manhã, fale conosco durante o dia, enquanto nós vamos levando, meditando na nossa vida, vendo os nossos passos, que nós possamos ver o Senhor em todos os nossos caminhos. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós temos visto que Ezequiel era um sacerdote, ou seja, ele veio de uma família sacerdotal da tribo de Judá, mas ele havia sido deportado para a Babilônia durante o período do reinado de Nabucodonosor. Ele foi entre os primeiros cativos levados para a Babilônia, e lá, quando ele completou 30 anos de idade, geralmente a idade em que o sacerdote iniciava o seu ofício ministerial em Judá, na cidade de Jerusalém, no templo do Senhor, mesmo estando em uma terra distante, lá na Babilônia, o Senhor dá a Ezequiel visões extraordinárias da glória de Deus e mensagens que Ezequiel entregou ao seu povo, tanto mensagens faladas como também encenadas, como em forma teatral, e ilustrações, como nós vemos em Ezequiel capítulo 15, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, e ele disse: filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta, fazendo uma menção claramente à videira como uma representação do povo de Deus, tanto a nação de Israel quanto a igreja. Alguma vez a madeira da videira é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? Depois de lançada no fogo como combustível, e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para alguma coisa enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Assim diz o Senhor, o soberano Senhor: como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, assim tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o meu rosto contra eles. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis
declara o soberano, o Senhor. Esse é o texto de Ezequiel, capítulo 15, tão curtinho, diferente de alguns textos maiores que nós temos lido, mas nós queremos refletir com você sobre como essa madeira da videira, apesar de não ser material para a construção de móveis, para suportes de materiais pesados, aqui o Senhor diz que essa madeira não é melhor do que outra. Então, quando nós refletimos sobre o que Jesus compartilha, está registrado em João 15, sobre a parábola da videira, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós precisamos reconhecer que, assim como Ezequiel recebeu essa ministração, essa revelação de Deus, de que a madeira da videira não é melhor, não é superior do que qualquer outra, nós podemos reconhecer que nós, como povo de Deus, nós que cremos em Jesus, não somos de maneira alguma melhor do que outras pessoas, por nossa própria capacidade, por nossa própria justiça, não somos melhores do que ninguém, mas existe uma verdade que se nós estivermos conectados na videira, nós poderemos dar fruto para a glória do Pai, fruto que permaneça, muito fruto que glorifique o Pai. Nessa situação, o povo de Judá estava vivendo em infidelidade. O povo que havia sido chamado para ser uma bênção para todas as nações, conforme a promessa de Deus a Abraão, Isaac e Jacó, uma aliança reafirmada com o rei Davi, de que através da descendência deles, eles seriam uma bênção para famílias de todas as nações da terra. Esse povo estava amando o engano, vivendo a injustiça, explorando o pobre e se envolvendo com algo abominável aos olhos do Senhor, que era a prática da idolatria, após serem contaminados pelas nações ao redor. Sim. Então o Senhor os chama a abandonar essa infidelidade, porque por si próprio, assim como o ramo da videira não tinha valor algum, a não ser queimado no fogo, eles também seriam queimados e o Senhor os trataria com rigor e com juízo, caso eles não se arrependessem e não se voltassem ao Senhor. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Nós estamos no período das Olimpíadas, você tem ouvido tanto sobre ouro, sobre prata, sobre bronze, e olha que interessante que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, nenhum atleta é coroado vencedor se não competir de acordo com as regras. E também ele vai falar adiante no verso, é bem conhecido, verso 15, procure se apresentar a Deus então como um trabalhador aprovado, um trabalhador que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade, ou seja, um servo de Deus comprometido com a justiça, que ama aquilo que agrada o coração de Deus e que conhece as Escrituras Sagradas e ensina as Escrituras Sagradas sem envolver a sua opinião, sem envolver política, sem envolver o amor ao dinheiro. E aí ele vai no final desse capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2... Perfeito. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20, usar a mesma ilustração de João 15 e aqui também de Ezequiel, capítulo 15, quando Paulo escreve, 2 Timóteo 2, 20. Em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também vasos de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. Se alguém se purificar dessas coisas, ou seja, do engano, da prática da idolatria, da injustiça, se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então o chamado do Senhor é para nós dedicarmos as nossas vidas ao Senhor, alinharmos nossos corações com os valores que as Escrituras Sagradas nos ensinam, nos posicionarmos nessa mesma direção do vento do Espírito Santo, para à medida em que nós aprendemos mais sobre Ele, vivemos a vida que Deus tem para nós possamos, na verdade, ser uma bênção para todos ao nosso redor e também glorificar o Senhor. Amém. Então vamos orar, então, pedindo ao Senhor que nós possamos realmente estar recebendo a cada dia mais Ele. Nós sempre repetimos isso, porque muitas vezes a nossa dificuldade é de ler a palavra e colocá-la em prática, por fé receber, que nós temos sim um Deus que nós podemos receber a cada dia o sustento dele, a sabedoria, as direções, não viver baseado só no nosso próprio entendimento, da forma que talvez nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, com pessoas que nós honramos, respeitamos, mas nós
nós podemos aprender a cada dia também a viver de acordo com o que Deus tem para nós, o nosso Criador, aquele que planejou a nossa vida no ventre da nossa mãe. Então sempre tem o que nós aprendermos, sempre tem algo novo, sempre tem novidade da parte de Deus para cada um de nós. Então, quando eu e o Thiago estamos aqui a cada manhã orando, lendo a palavra, porque nós temos essa fome e essa sede de aprender mais de Deus, de viver da forma, ele falou, Jesus veio que ele veio para nos dar vida e vida abundante. Então, nós queremos viver essa vida abundante, nós queremos viver os propósitos, nós queremos ser vasos de honra, nós queremos estar conectados a essa videira verdadeira que nos ajuda a florescer, a dar fruto no tempo certo. Então, esse é o desejo do nosso coração para nós, a nossa família, e que seja também para vocês. Assim, nós oramos que isso seja realidade sobre a sua vida, sobre a sua família, que cada um de nós possamos viver a vida que Deus tem para nós. Amém, assim seja. Por mais que essa madeira da videira não tenha em si própria nenhum valor nobre, ela pode, ao permanecer ligada na videira, dar fruto que glorifica a Deus. Então essa é a nossa reflexão de hoje, que nós possamos permanecer em Jesus, ligados, enraizados na palavra de Deus, na sua igreja, comunidade da fé, que o Senhor nos dá como um presente, uma comunidade para nós desenvolvermos relacionamentos saudáveis, e o resultado natural será fruto que glorifica a Deus. Não o fruto que nós produzimos, é o próprio Jesus quem produz o fruto, mas nós oferecemos esse fruto ao mundo. Gálatas 5 fala também sobre os elementos do fruto do Espírito, a fé, a bondade, a fidelidade, o amor ao próximo. Então que você possa refletir sobre isso. Eu e a Rafa queremos agora orar por você e pela sua família e por essa nova semana que estamos iniciando. Amém. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pela sua bondade e pelo seu amor leal. Sim, mesmo Pai, reconhecendo, Pai, que por nós mesmos nós não temos capacidade de vivermos uma vida justa, de sermos bons por nós mesmos, nós podemos olhar para o Senhor e reconhecer que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que conta conosco para oferecer ao mundo um fruto que abençoa pessoas, aquele que nos faz úteis para a tua glória, aquele que nos chamou para vivermos como mais do que vencedores, não com uma medalha apenas de bronze ou de prata, mas com ouro para propósitos Amém, especiais, úteis Jesus, e valorosos para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Pai, porque podemos nos unir ao Senhor e servir no teu reino, sermos partes da linda missão que o Senhor tem nessa terra de abençoar famílias de todas as nações. Obrigado por nos unir, nós gentios, com o povo de Israel, para sermos igreja do Senhor, um só corpo para a bênção de famílias de todas as nações. E nós te pedimos em favor dos nossos casamentos, dos nossos filhos, de cada pessoa, Pai, cada nome que agora é mencionado em oração. Eu e a Rafa apresentamos ao Senhor pedindo a tua graça, que o Senhor nos ajude, Pai, a ajustarmos a nossa mentalidade, a mudarmos, Pai, o que for necessário nas nossas atitudes e vivermos na nossa casa uma cultura de honra uns aos outros, de serviço ao próximo e assim glorificarmos o Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para trabalhar em nossos corações, em nossas mentes e mudar as nossas vidas com arrependimento genuíno, de modo, Pai, que o fruto da nossa vida seja para a glória do Senhor. Amém, Pai, eu e a Rafa assim abençoamos essa pessoa que ora conosco, pedindo a graça do teu Espírito, Sim, a força que vem do Senhor, Amém, ânimo Pai, renovado, capacitação do teu Espírito Sim, Santo, Senhor, para em nome viver de em Jesus. santidade, a tua santidade que é melhor que a nossa, para viver de modo a glorificar o Senhor. Abençoamos o seu lar, a sua casa, Amém. Recebe, declaramos Pai, cada paz, família, declaramos cada casa. prosperidade Sim, verdadeira, meu Pai, em declaramos nome de forças Jesus. renovadas para com a essa tua nova abundância, semana que se meu inicia, declaramos provisões Amém, extraordinárias, Senhor, em nome de portas Jesus. abertas e boas notícias. Sim, meu Consagramos ao Senhor, Pai, a nossa família, nosso futuro e tudo que toma o nosso nome, seja para o louvor da sua glória em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus. Amém. Então tem um final de semana, Graças a não Deus. final de semana, uma nova semana, né? Hoje estamos no domingo, uma semana muito abençoada, Assim seja. que seja uma semana de boas notícias. Amém. Se talvez você começou o mês com alguma má notícia, aqui em casa nós começamos o mês com algumas situações que fugiram do nosso controle, mas nós continuamos sabendo que Deus é fiel. Graças E Ele é a Deus. aquele que pode reverter situações, é aquele que abençoa. Então, se talvez o início do seu mês não foi como você esperou, sabe que cada dia as misericórdias do Senhor se renovam, a cada manhã se renova e Ele sempre tem coisas novas. Nós Graças muitas a vezes não Deus. entendemos
o que acontece, algumas situações que fogem do nosso controle, mas Deus é aquele que diz e disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então, vai com fé, inicia essa semana forte e colocando todas as suas expectativas, olhando para o Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós. Graças a Deus. Somos gratos por você participar conosco nessa meditação diária e te agradecemos também por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Abençoe outras pessoas enviando um link, compartilhando essa meditação diária, Família e Fé, para a bênção de outros também. Deus abençoe a sua família, nós amamos vocês. Um abração.